Você diminui aí, amor? Eu entrei. Boa noite, pessoal. Olá, tudo Oi, bom, Carla? amiga. Olá, boa noite. Então, o pessoal tá entrando ainda. Bacana. Carla, nós recebemos uma enxurrada de perguntas. Não Oba, sei se a gente vai dar conta de responder responde. todas essas perguntas, mas vamos tentar, né? Não tem problema. A gente faz outra live e responde só as perguntas que a gente não É, conseguiu responder hoje, né? exato. Hoje a gente tenta responder o máximo possível e a próxima a gente faz no teu Insta para Ótimo. tentar. Ajustando aqui meu celular para a gente poder começar. Deixar o pessoal Pois entrar um é, eu minutinho. tô com a minha... Tá aqui cortadinho, mas tudo bem. Eu tô sentada aqui no conforto do meu sofá enquanto o pessoal tá entrando. Oi, Paty. A Paty entrou, ó, a minha paciente querida. Maravilha! Olha, bastante gente já entrou aqui. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a doutora Carla, que se dispôs a estar aqui com a gente, conversar com a gente e fazer um papo de amigas aqui que acho que vai trazer bastante informação legal e bastante da nossa experiência de consultório também, e o que a gente convive, né, no consultório e pode ajudar as pacientes. Certo? Eu que tenho que Pode se agradecer o apresentar, convite. amiga. Então, eu tenho que agradecer o convite à Cissa. Carinhosamente eu chamo ela de Cissa. Cissa, colega da reprodução e irmã de coração que após a reprodução humana me deu. E eu adorei a ideia da Marise, a nossa orientadora da pós, nossa prof, que fala assim, papo com as amigas. Quer coisa mais gostosa que papo com as amigas? Não tem uma coisa... E vai ser uma coisa bem descontraída, a gente quer tirar muita dúvida, a gente quer orientar, porque o conhecimento nada vale, né, Cissa, se a gente guardar ele pra gente. A gente tem que... O pessoal É tem que verdade. saber, tem que entender, né? Então, a gente quer que todo mundo aprenda um pouquinho mais sobre ginecologia, né? Se conheça, eu sempre falo para as pacientes, vocês precisam se conhecer. A ordem número 1 é primeiro se conhecer, para É. depois saber o que é normal, o que é anormal, né? Grande parte das perguntas que a gente recebeu, a gente vai ter que falar um pouquinho da mulher se autoconhecer mesmo. Do autoconhecimento, tanto desde a parte de ciclo menstrual até a parte de libido, disfunção sexual. Muitas perguntas e a gente vai trabalhar desde o autoconhecimento para daí chegar numa resposta, né? Vamos tentar, né, responder. Eu acho que eu vou começar por um tema que já é um pouco polêmico, né? A anticoncepção. E a gente teve algumas perguntas de anticoncepcional. Eu vou selecionar as principais para a gente poder abordar um pouquinho sobre isso. Vou deixar essa para você, amiga, responder primeiro. O anticoncepcional, se usado por muito tempo, ele pode ser um causador de infertilidade? Bom, essa pergunta é uma pergunta bem comum no consultório, né? Quando as pacientes que chegam para a gente dizem, ai, doutora, mas eu estou tomando já 16 anos anticoncepcional, eu queria saber se eu vou ter dificuldade para engravidar. Não, pessoal, o anticoncepcional, por si só, ele não é causador de infertilidade, tá? Como ele também não é protetor da reserva ovariana. Tem muita gente que acha que porque não ovula, não menstrua, mas sem ovular, os seus óvulos vão ficar guardadinhos lá, Guardados. guardados, né? Mas não, o recrutamento folicular, ele não acontece de forma natural, mas assim, a nossa perda de oócitos, é o nome corretinho que a gente dá para os nossos bebezinhos lá, bem primordiais dentro do ovário, eles vão se esgotando mês a mês, independente de a gente estar usando anticoncepcional ou não. Então, a resposta é não. O anticoncepcional não aumenta as chances de infertilidade, ok?
E assim, e é importante falar, né, tem gente que fala assim, mas e o DIU? Fica dentro da cavidade? Será que ele não machuca a cavidade? Ele não pode ser um causador? Para essa pergunta também, que teve essa pergunta específica, também é não. Né? O DIU ele não é um causador de infertilidade. E quando às vezes a paciente fala, mas eu ouvi uma pessoa falar que depois que parou o anticoncepcional nunca mais menstruou e não pode engravidar. E daí a gente vai para o outro lado do problema, que é ele mascarar uma menopausa precoce, uma falência ovariana precoce, essa paciente não conseguia engravidar, mas porque ela usava um hormônio e esse hormônio, ele não deixa o seu ciclo natural, né? Então, não foi o hormônio que causou uma menopausa precoce, uma falência ovariana precoce. Na verdade, você não soube o que aconteceu porque usava o anticoncepcional. Iria acontecer independente dele, né? Essa é uma dúvida que costuma aparecer no consultório com frequência. Porque eu ouvi alguém dizer da vizinha que parou o anticoncepcional e não engravidou. Então, é bom a gente deixar bem relatado aqui, né, Cissa? Que no final de 2015, se eu não me engano, foi que teve um consenso mundial entre pediatras, obstetras, ginecologistas, inclusive, que DIU, a gente hoje não chama de LARCs, né? Que são Sim. as anticoncepção de longa duração. Eles são primeira escolha para adolescentes, inclusive, né? Ou seja, é muito melhor a menina usar um DIU, tanto faz ele se hormonal, não hormonal, o implante ou mesmo o Os métodos não dispositivo de orais, né? forma. No Os geral, métodos acho. são orais, né? Porque ela vai evitar uma gestação indesejada, não vai ter todas essas mudanças de corpo, do que muitas vezes ter uma gravidez indesejada. Então, hoje, a primeira escolha para adolescente sim, são esses que a gente considera os LARCs, né? Que são Os likes. Eu, particularmente, gosto muito do implante, que dura 3 anos, do Implanon. Acho que para adolescente, porque muitas vezes não iniciou a vida sexual, pode ter dificuldade de fazer anticoncepção. Não dá para, às vezes, colocar um dia numa paciente que não tem vida sexual ativa. Então, eu acho que o implante entra aí como uma facilidade, porque a adolescente ela passa por diversas mudanças. A puberdade, começa a menstruar, começa a ter outras responsabilidades, vestibular, faculdade, todo esse crescimento. Muitas esquecem o anticoncepcional e acaba acontecendo aí a gestação numa fase não desejada. Então, o implante vem como uma boa opção, dura 3 anos, não precisa lembrar de tomar, efeitos colaterais baixos. Claro que todo anticoncepcional que a gente está falando aqui não é porque é o melhor nem nada disso, vai ser avaliado no consultório. E você vai sentar e conversar com o teu médico a tua expectativa para entender se vai ser o melhor anticoncepcional, né? Porque às vezes a gente tá falando aqui que a gente acha o melhor, mas não se encaixa na rotina daquela paciente. Então é muito importante avaliar isso, né? Vamos lá? Vamos seguindo as Vamos. perguntinhas? A A Cissa outra anotou pergunta. todas elas. Ai, anotei todas. A outra pergunta de anticoncepção é com relação a. Hoje em dia está na moda não usar hormônio. O hormônio ele virou o grande vilão da anticoncepção e do consultório do gineco. Ai, não quero hormônio. Tem até na Verdade. menopausa, até a anticoncepção, né? Então, eu recebi uma pergunta perguntando o seguinte: que tipo de anticoncepcional sem hormônio você indica com segurança? Essa é para mim? É para ti. Então tá. Na verdade, são os dispositivos intrauterinos, né? Hoje a gente tem no mercado basicamente dois, que é o de Exato. cobre, né? E o de cobre associado com prata, né? Então são contraceptivos seguros, mas como a Cissa falou, né? Precisa ter tido uma atividade sexual e precisa ter, para paciente que nunca engravidou, é uma coisa muito importante a gente saber que precisa ter uma cavidade compatível para Exato. ele couber lá dentro, né? Não dá para botar um Tem que ver dispositivo o uterino no tamanho. útero pequenininho. Então, é muito importante para paciente que vai usar o dispositivo no Ligesta, né? Ou seja, no Ligesta é aquela mulher que nunca engravidou e nunca teve um parto, que ela meça, principalmente o diâmetro, a gente chama de diâmetro transversal, que é a largura do útero, né? E o comprimento para ver se o útero não é tão muito pequenininho e que daí dá problema deles ou ele não ficar Exato. bem Não empacado, ficar acima do colo, né? ou ele perfurar o miomérito, né? Porque as hastezinhas, elas, quando não são muito flexíveis, elas têm esse risco de acabar perfurando a parede, por isso que a gente tem que ter essa medida. Se a medida for compatível,
Eu tenho uma certa só restrição para paciente que tem muita cólica, não sei se a Cissa concorda comigo, né? E paciente com muito fluxo. Eu sempre brinco, eu vou colocar, mas depois vocês vão me incomodar para tirar, né? Então, Eu gosto muito de método sem hormônio, mas eu tenho uma baita restrição, porque a paciente que quer o método sem hormônio, ela não quer ter TPM e às vezes não quer menstruar. Então a gente tem que chegar num equilíbrio, que às vezes aquela paciente que quer sair do hormônio, ela adora alguns efeitos do anticoncepcional que tira o estresse, que diminui a TPM, que diminui o fluxo menstrual, que não dá cólica. Então a gente não consegue atingir alguns efeitos de melhora de TPM, de melhora da menstruação com o método sem hormônio. Então, eu acho que meu medo, às vezes, no método não hormonal, numa paciente que usava hormônio, eu atingir essa expectativa, né? Eu acho que é isso. Agora, se eu tenho uma paciente que não usa hormônio, então eu acho que é muito mais fácil atingir essa expectativa e ela adaptar muito bem ao método. É o que eu vejo na prática, assim. E a gente também precisa discutir um pouquinho sobre a questão dos métodos não hormonais. A paciente, por exemplo, que deseja uma anticoncepção, acho que talvez, eu não sei se a Cissa tem a pergunta, não me foi feita essa pergunta, em relação à endometriose, né, Cissa? A paciente Sim. que precisa de um método contraceptivo e que tem um diagnóstico de endometriose, ela não vai, se ela não quer operar, ela não vai se escapar de usar o método hormonal, não tem como, entendeu? A gente Geralmente. precisa deixar ela bloqueada, então a gente tem que ter essa conversa no consultório. Uma pergunta que eu não te mandei, Cissa, é que me perguntaram assim, a paciente que tem muito fluxo, muita cólica, e que está usando o método trimestral, né? Foi prescrito o método trimestral para essa paciente, só que agora, depois de um tempo para cá, ela começou a sangrar. Depois de muito tempo, o método trimestral é uma injeção que a gente faz a cada 3 meses e ela é a base de um tipo de hormônio só progesterona, né? Só que o uso prolongado desse método, às vezes, em algumas pacientes, elas começam a sangrar de forma irregular. É porque aquela camada interna do útero, o endométrio, ficou muito fino, né? E às vezes causa mesmo uma atrofia, né? Ó, tô me perguntando, depois nós vamos falar de endometriose. A Karen aqui da minha Vamos. cidade tá me perguntando sobre Eu tô até anotando. endometriosa. Pra gente não esquecer. Tudo que a gente falar, gente, às vezes se perguntar alguma coisa que a gente falou, a gente não vai dar tempo de repetir, porque eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Mas vai ficar gravada a live 24 horas. Então, se a gente não responder às vezes, alguma coisa que foi repetida, eu aviso aqui, olha, isso a gente já falou. Aí pode voltar na live depois que vai estar lá. E a gente programa com a coisa um novo papo com as amigas mais pra frente. Pode continuar, amiga, que você estava falando. Eu aprendi uma coisa bem legal aqui no Papo com as Amigas, assistindo umas outras lives, principalmente agora do investimento financeiro. Eu tenho um aviãozinho aí, ó. Se você achar que tá boa a live, manda um direct para as amigas e convida elas para entrar na live. Exato, Virei blogueira. essa flechinha, setinha, né? Você pode convidar o pessoal para entrar. Se você achar que a informação tá legal e que tem alguém que precisa ouvir, só clicar nessa setinha, clica no nome das pessoas e enviar, que elas vão receber uma notificação. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu recebi algumas perguntas de tentante e uma delas foi a seguinte, essa é pra ti. A Tice, também. Oh, bonitinha. Tem bastante gente legal. Minha tia tá aí. Gente, olha só, assistindo nossa live. Tá vendo? Obesidade. Quais os riscos para querer engravidar? Essa é pra mim, né? Essa é claro que é pra você. Você falou muito disso recentemente. Só porque eu fiz o trabalho, né? Então, assim, eu fiz 2 trabalhos na reprodução. Então, assim, ó, a obesidade... A pessoa obesa, em primeiro lugar, ela tem que pensar que o tecido adiposo, ele é um tecido hormonal, tá, gente? Primeira coisa é isso, certo? Se ele é um tecido hormonal, ele produz hormônios que acabam interferindo no processo ovulatório da mulher. E quanto mais a gente tá com obesidade, a gente tem um inchaço natural das células obesas e acaba fazendo uma coisa chamada resistência insulínica. Principalmente aquelas pacientes que têm obesidade abdominal, essa insulina excessiva no organismo, ela interfere no processo ovulatório. Lá no negócio que a gente chama de aromatase, lá dentro do ovário, então as pacientes não conseguem formar um folículo dominante. Esse excesso de insulina também
altera algumas proteínas carregadoras dos hormônios sexuais. E isso acontece uma alteração hepática. Então, a paciente obesa, ela tem múltiplos fatores de infertilidade, começando porque ela é uma paciente que não ovula adequadamente, certo? E a resistência insulínica, o excesso de insulina, também produz óvulos de pior qualidade. E outra, a paciente que tem excesso de peso, que tem um índice de massa corporal acima do normal, ela é uma paciente inflamada. Está bem provado que o tecido adiposo, ele produz uma substância chamada citocinas, tá? E essas citocinas são pró-inflamatórias. Então, agem dentro do ovário produzindo uma menor qualidade ovariana, mas também agem dentro do útero, fazendo com que o endométrio, que é aquela camadinha que vai receber o bebê, fique inadequado, fique inflamado e diminui até a receptividade endometrial que a gente chama, que é o fator de conseguir albergar o óvulozinho ou o embrião que foi implantado ali. Muito interessante, eu vou terminar rapidinho da obesidade, que eu li um artigo que eles implantaram embriões de mulheres magras por doação em úteros de mulheres acima do peso. E as mulheres acima do peso, elas tiveram, mesmo com embriões de mulheres magras, elas tiveram 50% de abortamento. Então, assim, sem falar no risco da diabetes gestacional, da pré-eclâmpsia, da hipertensão. Então, as mulheres acima do peso, elas são mais abortadoras, né? Então, uma série de complicações que podem acontecer durante a gestação, inclusive. E assim, pensando nas complicações para o bebê, para o final da gestação. Então, é um problema que começa às vezes antes no tentar engravidar. Então, perguntando se a SOP tem a ver com isso, tem sim. O estar acima do peso é um fator de risco para um quadro de SOP, né? Às vezes, o hábito de vida adequado, o emagrecimento já melhoraria um quadro, até para melhorar a chance de gravidez. E engravidou numa processo inflamado, nesse processo que a doutora explicou. Você tem um aumento dos riscos de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. São complicações gestacionais que a gente vai começar a tratar desde o primeiro trimestre para tentar evitar que lá na frente tenha essa complicação. Então, o estar acima do peso, a gente vai focar em cada etapa. Se está tentando engravidar, a gente vai melhorar e depois tentar manter isso para uma gestação saudável. Vou pular um pouquinho, que esse tema é longo e a gente tem bastante coisa. Acho que essa eu posso responder. Testo alta, se diminui libido. Seguinte, gente. Libido é uma coisa super complicada. Libido, para a mulher, libido não é só hormônio. A libido da mulher, ela é multifatorial. Então, ela tem a ver com a rotina do casal, ela tem a ver com estresse emocional, estresse no trabalho. Se ela tem uma rotina super pesada, se ela acorda cedo. Nossa, eu levantei às 5 horas da manhã, deixei as crianças no colégio, trabalhei, cheguei em casa às 8 horas da noite, fui fazer janta, lavar a louça, botar a roupa na máquina, fazer a lancheira. Você não consegue terminar, é uma lista interminável. E chega meia-noite. Meu Deus, ninguém tem libido, trabalhou o dia inteiro, cansou. Então, libido é uma coisa extremamente multifatorial. A gente não consegue falar em libido falando só em hormônio. Então, libido não se resume a testosterona, tá? Geralmente, quando a gente vai conversar, quando eu vou conversar de libido no consultório, eu acredito que a Carla também, geralmente a conversa é longa. Eu não preciso entender, eu não preciso só pedir hormônio e examinar a paciente. Eu tenho que entender que tipo de disfunção é, como é a vida dela, por que ela sente isso, tentar trabalhar, poxa, tem a ver com a menopausa, eu vou tratar de uma forma. É uma paciente jovem, eu vou tratar de outra, eu vou entender, poxa, ela acabou de ter neném, 3 meses pós, amamentando, rotina pesada, acordando à noite. É tanto fator pra gente avaliar que é super difícil pegar o libido, botar ele numa caixinha e resolver em uma consulta só, muitas vezes, tá? Eu tenho uma piadinha a respeito do libido que eu assisti numa palestra de um congresso de gineco geral. O libido no homem é um botãozinho de on-off. Tá? Daí sim, eu acho que tem a ver com a testosterona. O libido numa mulher é um painel tipo da NASA, assim, sabe? Precisa de muitos botões para ser acionado. Não tem um botãozinho, gente. É o que a Cissa acabou de falar. Eu sempre falo para os pacientes, e eu gosto muito que os maridos estejam na consulta do puerpério. Porque eu falo assim, ó, ela não vai deixar de te amar, ela só não vai querer transar. São duas coisas totalmente diferentes. Faz parte,
No Os pós-parto. primeiros Principalmente 6 se ela estiver meses. amamentando, que a prolactina vai estar aumentada, e a prolactina aumentada é um fator de inibição, né? De libido, né? Então, Sim, assim, ela tá... é a natureza querendo que você cuide da cria naquele momento. Esqueça um pouco o marido, né? É quase esse recado hormonal que a natureza dá. Então, E, vai lá. assim, a testo alta, respondendo sobre a testosterona, claro que a testosterona ela é um hormônio que ajuda na libido, mas a mulher é tato, a mulher é cheiro, é preliminar, é toque, é conversa. A mulher é muita coisa além de só a testo. A testosterona ela pode ajudar, mas tem que tomar cuidado também com a testosterona alta. Quando a gente faz uma reposição de testosterona, existem alguns protocolos de reposição. Hoje em dia é bem discutido e não se tem grandes respostas ainda de doses ideais. Mas para repor uma testosterona, eu tenho que pensar também se eu não posso trazer um efeito colateral para essa paciente. E daí vou falar de alguns para vocês, como o aumento do clitóris, aumento de espinha, acne, né? Queda de cabelo, às vezes pode ficar com uma diminuição importante. Aumento, às vezes, de musculatura de forma muito diferente da forma da mulher, e isso às vezes incomodar a paciente no futuro, alteração da voz. Então a gente pode trabalhar com reposição de testosterona, às vezes em doses mais baixas, e tentar atingir a expectativa do que a paciente está esperando. Não é testo alta. Acho que, na verdade, a menor dose possível para o melhor resultado esperado, né? A gente sempre quer o melhor resultado. E do menos para mais, não ter ansiedade. Às vezes a paciente, não, já me dá a dose máxima. Não. Vamos do menos para mais, a gente vai aos poucos. A gente não pode ter pressa. Tateando a dose, né? Tateando a Oh, dose. a Camille, nossa Rio, falou que gosta da minha sinceridade. Camille, essa é uma peculiaridade que eu tenho. Isso que eu não falei os palavrões aqui na live ainda, né? Fábio, A sua sinceridade é clássica. né? Vamos lá. Mas é importante falar que as mulheres com hiperandrogenismo têm muitas vezes queixa de redução da libido, que indica realmente que libido não é só hormonal. Exatamente. Não é só hormonal. É o que a gente falou aqui um pouquinho antes até, sobre ser multifatorial, né? Libido não dá para trabalhar só com hormônio e reposição de testosterona. Muito pelo contrário, precisa de muitas outras coisas. Tem a ver Às vezes também a com gente põe parceiro. físio pélvico, parceiro, com certeza. Tem com relacionamento, né? Eu tinha uma paciente que depois de um ano se queixando sem libido, eu descobri que o marido dela queria transar com ela todas as noites. Eu falei, se eu tivesse um marido assim, eu matava. Né? Porque, além de tudo, o cara... Desculpa, assim, a sinceridade, porque é papo com as amigas, né? O cara fazia o serviço dele, virava pro lado e dormia. Não tinha nenhum um beijo na boca. E ele vinha junto na consulta e dizia que ela não tinha libido. E quando ela conseguiu vir sozinha, que eu descobri como é que era o relacionamento sexual, falei, nossa, como é que você não matou ele ainda? Né? A gente tem que conversar. Né? Então, assim, tem a ver com relacionamento, tem a ver se você brigou com o seu esposo em casa, se você discutiu, se você está estressada, se você tem uma preocupação imensa. A cabeça da mulher, ela não funciona igual a do homem. Senão nós tínhamos nascido um homem, né? Exato. E tem a ver com psicologia também, que ela até perguntou se seria uma opção para ajudar. Psicologia, terapia. A gente tem vários fatores de tratamento, fisioterapia de assoalho pélvico, em alguns casos específicos. E eu recebi uma pergunta, que é uma coisa super curiosa, eu até tenho um post no meu feed sobre isso, sobre o Vilese, que é o Viagra da mulher, né? Que foi lançado nos Estados Unidos esse ano. Caríssimo! Você viu o preço? Caríssimo. $938 uma ampolinha É muito. com 1,5, 1,2 ml. Não dá. É melhor a gente comprar viajar, qualquer coisa assim. E é bem legal, porque eu brinquei uma vez, eu falei isso, eu falei, quando você viaja, a libido fica ótima, é só quando tá trabalhando na correria que fica ruim. Então pega esse dinheiro, vamos gastar em mais viagem. Porque comprar o Vilese, ele resolve aí, eles colocam acho que até 70% dos casos, mas eu já vi relatos que é muito menos. Então não tem, mulher não adianta. Até o Viagra da mulher que lançaram não resolve o problema. A gente tem que conversar, entender qual é o problema e tentar ir na fonte, certo? Também, uma outra coisa que eu queria falar sobre libido ou disfunção sexual é a relação do ponto G. A mulher, ela não se conhece, né? O autoconhecimento, ele parece que ele não existe. Às vezes ele é um tabu desnecessário. Então, a mulher,
muitas vezes eu pego... A gente faz estética íntima, então, para quem não sabe um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho de estética íntima até. Geralmente eu, a Carla também, eu sei que ela trabalha assim, a gente promove o autoconhecimento. As minhas pacientes, eu tento dar um espelho, que querem trabalhar isso, eu dou um espelho para a paciente, primeiro ela tem que se conhecer, né? O que é o clitóris? A mulher nunca olhou para o clitóris, né? O que é o clitóris? O que é o ponto G que todo mundo fala? Onde que eu vou encontrar esse ponto? Será que eu mesma consigo encontrar? E daí vem, às vezes, um questionamento. Eu tenho pacientes que, às vezes, me procuram para falar de ampliação de ponto G, que é um preenchimento de ácido hialurônico, que a gente pode fazer no consultório, procedimento ambulatorial, eu faço, a doutora Carla faz. É um procedimento que ele melhora, aumenta a taxa de orgasmo vaginal ou a sensibilidade na penetração vaginal para alguns casos, né? Tem falha, melhora em 70% dos casos apenas, mas às vezes, quando eu vou conversar com a paciente sobre ampliação de ponto G, eu falo assim, mas você sabe onde é teu ponto G? Você sabe se você tem um ponto mais sensível? A gente promover esse autoconhecimento antes de começar com tratamento e preenchimento e tudo. Falou, não, primeiro vai se conhecer, vamos ver se você se enquadra, se isso é legal para você, né? Então, quando a gente fala de disfunção sexual, é um cardápio muito grande, né? Já tá dando quase meia hora de live e a gente não respondeu nem 10% das perguntas. Viu? E quantas pacientes que não... Que quando a gente fala, ó, você tem que se tocar, você tem que se conhecer. Eu falei, gente, olha só, você olha para o seu rosto todo dia, né? Você coloca uma escova dental na sua boca todo dia. Bota o dedo na vagina, toca na vagina, você tem sensibilidade, né? Qual Exatamente. Eu sempre brinco que a vagina é mais limpa que a boca. Né? Pior que é, né? Em bactérias e tudo mais. Em relação, aqui acabaram de falar que parabéns pela parte da fisiopélvica. Gente, a fisiopélvica hoje, ela é um aliado muito, 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 muito grande do consultório ginecológico, tá? A gente hoje, sem físio, assim, a gente... Não resolve muitos problemas. A gente resolve muito problema com fisiopélvica, Muito. as dores sexuais, as dores de endometriose, as incontinências urinárias, as disfunções sexuais. Vulvodínia, vaginismo. Nós, mulheres modernas, nós sentamos muito em cima da nossa vagina e da nossa bunda e da nossa vulva, né? A gente passa o dia inteiro sentada, então, assim, a gente não trabalha o assoalho pélvico. E a gente precisa ter em mente que a gente precisa trabalhar, precisa fazer exercício para essa região também. E, bom, acho que eu já vou puxar um pouquinho, que teve 2 perguntas sobre dor na relação sexual. Uma delas mais específica, eu acho que é para dor na entrada da relação, no início, no introito vaginal. O que você costuma orientar, pesquisar para isso? Bom, primeiro, um bom exame ginecológico, né? E um bom exame ginecológico é tocar a paciente, né? Exato. A paciente pode ter nessa região, ela pode ter tido uma experiência sexual desagradável no passado e feito com que ela desenvolvesse uma certa contratura da musculatura dessa região do períneo, né? E isso, de forma involuntária, toda vez que ela vai ter um ato sexual, ela vai ter uma contratura inconsciente. Então, ela vai apertar. Daí eu falo, tentar botar um prego à força para dentro, né? Então, assim, um bom exame para ver como é que está o relaxamento pélvico. Ela pode ter tido tratamentos de vulva, tipo cauterizações de condiloma por HPV, queimaduras de lesões, e ela desenvolver uma vulvodínia, que a vulvodínia é um diagnóstico de exclusão, e ela tem pontos hipersensíveis que desencadeiam a dor, né, Cissa? E descartar infecção genital, né? Se você não tá com uma infecção genital, não tá com uma vulvovaginite, não tem uma bartolinite, que é uma inflamação da glândula, e você apresenta no exame ginecológico, eu sempre gosto de tocar 2 músculos, o elevador, além do períneo, o elevador do ânus, né? E muitas vezes os pacientes se queixam de muita dor nessa região. Então, ali, eu oriento massagem em casa, bolsa de água quente, fisioterapia. E para as vulvodíneas, quando elas não resolvem, né, Cissa? Agora nós temos os botox, né? Você faz botox Sim. também, tá? Eu brinco, eu chamo a vulva de perereca, tá, meninas? Então, se faz botox na perereca também, né?
e que esses pontos eles são aliviados e a paciente passa a não ter mais desconforto nessa região. Eu não sei quanto a você, como é que se você procede do mesmo jeito. Eu acho que o Botox acaba sendo a última etapa, mas ele vem aí para acrescentar, assim, de forma muito importante. Porque tem pacientes de vaginismo que às vezes tem dificuldade até de iniciar a físio. E alguns pontos de bloqueio pode melhorar, bloquear aquela musculatura, ela consegue começar a trabalhar, porque às vezes o vaginismo é tão importante que o início da físio já é bem sofrida. Então, às vezes, um bloqueio antes com Botox, ela começa a fazer a físio, começa a entender, se autoconhecer para depois fazer uma físio adequada. Até hoje, apesar da gente fazer curso, ver, aprender, eu nunca precisei do Botox para vaginismo, porque geralmente conversando, físio, eu tive muita sorte de ter pessoas que fazem fisioterapia pélvica muito bem, trabalhando próximo, porque com paciência tudo se resolveu. Então, a dor no começo da relação sexual, todos esses fatores que a doutora falou, ou às vezes líquen, sabe? Eu tive 2 casos de líquen com dor crônica, que todo mundo olha e não enxerga nada, olha e não enxerga nada. E dor principalmente pós-ardência, fica, é candidíase, E você, às vezes, pegar um pequeno sinal, fazer uma biópsia, e daí você fala, putz, é um líquen. E uma forma de melhorar, às vezes, algumas situações, a dor também da menopausa, né? A gente está esquecendo aí da atrofia pela ausência de hormônio. Agora que eu ia falar do líquen, da melhora com Frax, que é radiofrequência, com laser, me veio o gatilho da menopausa. Às vezes eu tenho pacientes que a vida inteira não tiveram dor na relação, e aos 50 anos passaram a ter dor na relação sexual. E às vezes uma reposição hormonal, e às vezes é uma paciente que tem tanto medo de fazer reposição, né? Menopausa eu acho que é uma coisa que não vai dar nem tempo da gente abordar hoje, vai ter que ter outro papo com as amigas. Só de menopausa. Só de menopausa. Então, às vezes a paciente tem um medo tão grande de fazer uma reposição hormonal e daí não consegue ter relação, e daí tem dor. A gente tem até tratamento sem hormônio para essa paciente. O Frax, a radiofrequência, eu tenho no meu consultório para oferecer para as pacientes, a Carla também tem. A gente tem resultados excelentes sem hormônio. Então, às vezes, paciente que teve câncer de mama, paciente que teve algum câncer hormônio dependente, que não pode tomar hormônio, que às vezes são jovens. Né? Radioterapia. A gente consegue melhorar isso sem expor aquela paciente que não pode ter hormônio ao hormônio. Então, a dor na entrada da vagina, ela é muito comum, né? E tem tantos diagnósticos, tem que conversar em consultório mesmo. Viu? Não Carla, vamos esquecer, Cissa, só para encerrar, que para ter uma boa relação sem dor também, a gente tem que estar molhada, meninas. Tem que estar lubrificada. Não dá para esfregar no seco. Eu sempre tenho uma colocação que ninguém escorrega num tobogã sem água. Então, às vezes, o desconforto é a falta de lubrificação. E a lubrificação, às vezes, a falta de lubrificação vem porque você não está muito afim daquela hora, né? Além, claro, os resultados da menopausa, que diminui a lubrificação. Mas, assim, às vezes eu pergunto, mas quando você está bem lubrificada, foi boa a preliminar, você também tem dor? Não. Exato. Né? Então, não dá para transar de perereca. A preliminar é fundamental para a mulher. Bom, a gente teve uma pergunta sobre tônus de musculatura pélvica, como melhorar. Acho que essa eu vou botar como respondida, porque a gente falou bastante de físio, e a físio é a melhor abordagem. Teve paciente que perguntou sobre flatus vaginal também, que às vezes com a flacidez vaginal, com os anos, quem tem pós-parto normal. Também eu trabalho muito com a físio nesse sentido, e com Frax, que é a radiofrequência, né? Só para falar. Carla, agora essa eu vou deixar... barulho tipo pum mesmo na hora que tá namorando, tá, gente? Faz barulho e algumas pacientes se sentem bem constrangidas. Isso pode acontecer pelos motivos que a Cissa falou. Exato. Essa é pra ti, amiga. Vou te perguntar. A primeira relação sexual para perder a virgindade tem que ser sempre ruim? Demora para melhorar? Bom, não. Eu sempre gosto de ter um papo cabeça com as minhas pacientes antes que elas tenham a primeira experiência sexual, tá? Então, eu falo para as pacientes que a primeira experiência sexual ela tem que ser bem agradável. Ela não pode ser de qualquer jeito. Eu sempre falo para as pacientes que hoje, além da gente escolher o ambiente que a gente vai transar, principalmente para as adolescentes, a gente tem
ter certeza que esse ambiente não vai entrar ninguém, vai ficar sem ninguém bater na porta, né? Eu sempre falo para os pacientes que nem sempre a primeira experiência sexual, ela é dolorosa, vai depender do tipo de ímã que você tem. Então, eu gosto de fazer essa primeira consulta no consultório e explicar para a paciente que tipo de ímã ela tem, porque isso também aumenta ou diminui a dor na hora da ruptura, né? Tem ímãs que são complacentes, que a paciente às vezes nem perde, nem rasga, nem sangra. Tem ímãs gribiformes, que são que nem uma peneira, que daí vai ter mais dificuldade de romper. Mas, assim, relação sexual é treinamento. Nem sempre as primeiras experiências desagradáveis, elas vão ser desagradáveis para o resto da vida. É uma questão de aprendizado, é uma questão de você se dar bem com o teu parceiro sexual. Então, eu falo para a paciente, uma coisa que eu queria falar aqui, eu sempre falo para as minhas pacientezinhas, escolham vocês o ambiente onde é que vão transar e se certificam que não tem câmera filmando e não tem celular ligado, tá? Hoje em Porque dia... hoje em dia isso está bem, e é bem chato você ter confiado numa pessoa que depois expõe a intimidade de vocês nas redes sociais, né? Então, é uma coisa que eu falo, a experiência sexual, eu falo para meus pacientes, é que nem andar de bicicleta, né? Você toma uns atropelos, cai, toma uns esfolão no início, mas pense que ao longo do tempo, isso vai melhorar. E é isso que vocês precisam colocar na cabeça. Não podem ficar com uma experiência desagradável de dor para o resto da sua vida, porque daí sim vão desenvolver vaginismo, vão precisar da fisioterapia, né? Exato. Então, É nem treinamento. sempre é A ruim. relação sexual, geralmente, ela melhora com o tempo. É muito comum a gente ter no consultório a primeira experiência da mulher, às vezes, ser negativa, porque existe um tabu em cima da virgindade, né? De, meu Deus, é virgem. É um tabu, é uma coisa assim, quase mística que as pessoas fazem, é virgem, né? E, na verdade, não é só isso. A virgindade não é só penetração, a virgindade não é só. Você não perde só com a penetração, a relação sexual não é só penetração. Então, às vezes, toda essa expectativa em volta da primeira relação sexual, acho que deixa a mulher mais tensa, não sabe o que fazer. Então, com o tempo, é claro que acho que tempo, treinamento, as coisas vão melhorando, vocês vão se conhecendo, porque o casal também. O nervosismo não é só da mulher, às vezes, né? Às vezes eles estão se conhecendo. E geralmente o casal ele vai crescendo junto, conhecendo um ao outro, que um gosta, que o outro não gosta. Então, a primeira relação, ela nem sempre é ruim, mas também não é por isso que a gente vai deixar isso como uma experiência negativa sempre, né? Carla, uma perguntinha de infertilidade aqui. Me perguntaram sobre o clomídio, os efeitos colaterais. Quer falar? Então, eu quero falar. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai usar indutor de ovulação, tá? E isso, assim, é geral. Depois que eu fiz a pós em reprodução humana, junto ali com a Cissa e com as meninas, a gente sabe o quanto isso é perigoso. Primeiro, não dá para usar indutor de ovulação ad eterno, tá, gente? Eu já peguei paciente usando 1 ano de clomídia. Isso pode aumentar as chances futuras de câncer, de tumor e coisa assim, tá? Se você tem um período de usar. Segundo, a gente precisa usar indutor de ovulação tendo certeza, primeiro, que as suas trompas estão pérvias, tá? Porque senão você vai usar o indutor de ovulação e você pode estar com uma obstrução na trompa e fazer uma gestação ectópica e ela vir a arrebentar e você passar por uma emergência médica a ponto de correr risco de ter uma morte, tá? Segundo, não adianta usar indutor de ovulação se o parceiro não ter um bom potencial reprodutivo, né, Cissa? Sim. A gente sabe que o marido, para ter um bom potencial reprodutivo, ele tem que ter no mínimo 5 milhões de espermatozoides que são captados e que nadam e que têm potencial de reproduzir. Porque não adianta dar clomídia para uma paciente com um homem que tem aí 2 milhões de espermatozoides num processamento seminal, né? Então, isso é importante. Bom, os efeitos colaterais do clomídia, eles quase, assim, efeitos colaterais da medicação em si, eles são, graças a Deus, pouquinhos. Primeiro, você tem que começar no tempo adequado. Para começar o clomídia no tempo adequado, tem que ser segundo, no máximo terceiro dia da menstruação, tá? E você tem que ter certeza que você não tem nenhum cisto, né?
Os teus folículos têm que estar todos dormindinhos. Eles não podem ser maiores que 9 milímetros, o maior deles. Porque senão você vai acabar fazendo um cisto maior, rompendo, tendo uma emergência médica. Você precisa ter acompanhamento do crescimento folicular, principalmente as pacientes com ovário policístico, pelo amor de Deus. Né? Não tomem por conta. Não Porque eu acho tomem que por esse é o conta. grupo que acaba tendo algumas complicações, né? Acho que você vai falar aí. Que a gente, Viu? depois o obstetra Assim, morre do coração. A gente não quer trigemelar, tá? Não quer Então, quadri. não quer quadrigemelar. A gente tem um número ideal de folículos para deixar o casal ter relação. Né, Cissa? O ideal é que a paciente não tenha mais que 3 folículos, até 3 folículos maduros, para a gente poder deixar o casal ter relação sexual. Porque um folículo, um óvulo pode gerar 2 bebês, né? E se eu tenho 2 folículos, inadvertidamente, eu tenho o risco de ter um quadrigêmeos, e ninguém quer quadrigêmeos porque a prematuridade, a pré-eclâmpsia, né? Então, assim, a gente precisa fazer um controle adequado quando a gente toma indutor de ovulação, tá? Tem que diminuir esse risco. Porque senão, né, às vezes engravida de 3. Aí dos 3, acaba tendo um parto com menos de 30 semanas, vai para a UTI neonatal. Será que ela fica com algum bebê? A gente nunca sabe. É um risco que, poxa, passar por uma gestação e não levar bebê para casa é extremamente frustrante. Então, se você está tentando, acho que e vai precisar de um tratamento, primeiro veja se precisa, investigue, vê se esse é o problema, se precisa induzir ovulação. Às vezes o problema é com o esposo, né? E você não precisa fazer uma indução. Ou às vezes o problema é na trompa e não adianta induzir. A indução, se necessária, que seja feita com segurança e que E a com gente visse. controle, né? O mais importante de tudo é beber em casa. Você vai passar por isso para ter bebê em casa e não para correr o risco desnecessário. Estão pedindo uma live Então, sobre Amanda, nossa SOP. live, tá Realmente, pedindo uma SOP, live acho que a sobre gente não vai SOP, conseguir tá? abordar perguntas de SOP, não vai dar tempo. Falta só 18 minutos e a minha prancha está aqui enorme de coisa. Então vamos trocar de assunto. Essa eu vou responder, ó. Por quanto tempo tentando engravidar o casal pode ser considerado infértil? Primeira coisa você tá tentando engravidar, né? No geral, não pensei na idade, não pensei em problema nada. Pelo menos 1 ano. Gente, não existe um casal ficar tentando engravidar 5 anos para depois procurar um médico. Após 1 ano, não tem evidência científica que você vai ter mais chance de engravidar. Pelo contrário, é menos. Quer dizer que tem algum problema, né? E quando a gente vai investigar infertilidade, muitas vezes, mas eu te tenho 25 anos. Sim, você tem 25 anos. Mas se você já tem sabidamente uma doença, então a gente muitas vezes tem que investigar antes. Ou, por mais que assim, a pessoa fala, mas eu tenho já 38, então eu posso demorar um pouquinho mais. Pelo contrário, é aí que você tem que procurar a gente antes. Então, para ficar assim bem marcada essa resposta, com menos de 35 anos, que não tem doença nenhuma, teoricamente um casal saudável, você tem até 1 ano tentando engravidar. Entre 35 e 40, né, 39 anos e 11 meses, você tem 6 meses tentando engravidar. E acima de 40 anos, apenas 3, porque aí é um momento que a gente começa a correr quanto tempo de forma mais rápida, né? Uma corrida mais intensa contra o tempo. Porque acima dos 40, a infertilidade ela tem um aumento bem exuberante, com um aumento do risco obstétrico importante, com aumento no risco de aborto, malformação, síndrome. Então, a corrida contra o tempo ela se intensifica nessa fase. Então, é importante você não ficar 10 anos tentando engravidar, né? Começou a tentar, não conseguiu, passa no ginecologista, conversa. Às vezes, você só não está tendo relação na época certa. Às vezes é uma síndrome do ovário policístico que é facilmente corrigida em muitos casos. Então, tentar engravidar tem tempo. Vou falar uma coisa aqui, Cissa. Eu peguei um casal essa semana que vieram por conta das lives que eu faço e do que eu posto de reprodução humana. Não vieram encaminhados. E assim, não existe infertilidade psicológica, tá? Por favor, tirem esse peso dos seus ombros. Porque é um peso muito grande, é um fardo muito grande para a mulher carregar, tá entendendo? Existe uma coisa chamada de infertilidade sem causa aparente, que não tem nada a ver com infertilidade psicológica. Eu falo que esse termo lindo, maravilhoso de infertilidade sem causa aparente é para testar nossa ignorância que a gente não descobriu a causa, tu tá entendendo? Então, assim,
A Cissa foi bem clara. Se vocês forem saudáveis, vocês têm esse tempo. Mas se você já tem um diagnóstico de endometriose, se você já tinha um diagnóstico de síndrome do ovário policístico antes, se o marido tem uma história de cirurgia inguinal, de ter passado cachumba, tu tá entendendo? Porque assim, eu peguei um casal, 35 anos, 4 anos de tentativa, 35 anos ela, com Super jovem. Suficiência ovariana prematura, menopausada, gente. Casal de 4 anos tentando engravidar. Não vai mais engravidar com óvulos próprios, tu tá entendendo? Então, isso tem que chamar atenção, né? Não dá para ficar esperando o tempo. Nós temos prazo de validade. Eu sempre falo isso. Nós, mulheres, temos prazo de validade. E a Os homens infertilidade também. É um pouquinho mais longo falar prazo, mas eles também têm. A infertilidade masculina tá dando um show. Eu não sei com a Cissa, mas no meu consultório que tem de homem fértil é uma coisa impressionante. Eu chego a apostar aqui nos 60%, 70%. Olha, eu vou semana que vem, sabe o Guilherme? O Guilherme Leme? Sim. A minha live com ele semana que vem com ele. Pra falar só de infertilidade masculina. Então, se alguém tá com alguma dúvida... Live. Pois é, o Guilherme falou que vai conversar 1 hora só sobre infertilidade masculina. Tá tendo bastante e muita coisa que o pessoal não tem noção que pode causar infertilidade. Então vai ser bem legal a live com o Guilherme semana que vem, Carla. Carla conhece o Guilherme, excelente urologista. Tá com inveja? Ele faz contigo também. O Guilherme é ótimo. Vai ser... Estão perguntando qual dia? Terça-feira. Acho que é terça-feira. Agora eu não sei o dia de número, eu teria que olhar o calendário. Mas terça que vem, 8h30, se eu não me engano, Dr. Guilherme Leme vai falar sobre muita coisa bacana sobre infertilidade masculina. Pode abordar outros temas da parte masculina também, mas a infertilidade vai ser o nosso foco, porque é uma coisa pouco falada. A mulher, ela procura o médico, a mulher, ela corre atrás, ela fala que ela sempre acha que a infertilidade é dela. Na maioria das vezes, ela vem sozinha na primeira consulta. E o homem tá aí 50%, 60% em parcela nesse diagnóstico. Então, a infertilidade, ela nunca é de uma pessoa só, ela é do casal. Então, acho que o Guilherme vai falar super bem sobre isso semana que vem. Vou mudar de assunto, vou pegar o gancho que você falou da endometriose também agora há pouco. Eu tive uma pergunta sobre endometriose e a pergunta, na verdade, foi a seguinte: tem endometriose, eu sou infértil? Não. Né? A gente tem muitas pacientes com endometriose que engravidam sem problemas. A endometriose ela é um fator importante, ela tende a piorar com o tempo, mas tem, assim, é uma incidência muito elevada na população de endometriose e muita gente engravida e nem sabia que tinha. Às vezes, na cesárea, eu tô lá fazendo a cesárea e a gente descobre que tem um foco de endometriose ali, a pessoa nem sonhou, engravidou sem problema. Falou assim, nossa, engravidei de primeira. Então, a endometriose, ela não é uma plaquinha de sou infértil. Pelo contrário, ela não é para ser também taxada de tenho dor pélvica, tenho relação sexual, sou infértil. Nada disso. A endometriose é uma doença extremamente diversificada. Muitas pacientes não sentem nada. E a gente vai trabalhar e assistir e estudar o que afeta a qualidade de vida daquela paciente e ver o que a gente pode melhorar. Endometriose é extremamente multifatorial, acaba levando bastante tempo do tema, né? Mas eu acho que o que mais traz no consultório, não sei você, cara, mas o que mais me traz endometriose no consultório é a dor pélvica. E a infertilidade, a paciente não sabe que tem, e a gente na investigação acaba descobrindo. Mas o que mais me procura de endometriose é dor pélvica, dor na relação. E às vezes no próprio exame físico, né? Eu sempre examino todas as pacientes. Também. E eu já falo, olha, eu vou pedir tal exame, mas a gente já suspeita no próprio exame físico. Você quer falar alguma coisinha mais de endometriose? Pediram para não apagar a live, gente. Essa live vai ficar 24 horas gravadas, tá? Dá para assistir por Vai. E eu tenho um segredo. Ela vai, na verdade, essa live, se der tudo certo, a gente vai baixar ela e ela vai ficar no YouTube para sempre. Então, quem quiser assistir em qualquer momento, a nossa live vai estar para sempre no YouTube. Eu só queria falar uma coisa assim. A endometriose, ela é multifatorial, ela é multissintomática também, que nem a Cissa falou, as pacientes às vezes não têm dor, né? E elas só não conseguem engravidar, né? Então, assim, e às vezes uma endometriose leve, ela pode dar muita dor. Eu fiz esses dias uma entrevista aqui na rádio, que a gente falou bastante sobre endometriose, uns 20 a 30 minutos também, só sobre endometriose. Precisa de um exame.
Nem todos os exames vão dar diagnóstico de endometriose. Se você tem todos os exames normais, não exclui o diagnóstico. Hoje, a gente tem que prestar atenção no que a paciente fala de endometriose, a gente tem que escutar a queixa da paciente. Aquela paciente que nunca tinha dor, que passou a ter dor. Aquela paciente que toma pílula e não tinha cólica, passou a ter cólica. Né? Tem que afastar, claro, as outras causas de dor e cólica, que nem os processos inflamatórios, tudo. Mas, assim, é muito importante a gente ouvir a história da paciente. Porque tem paciente que acha que é louca, porque já foi em 3, 4, 5 colegas e eles falam que ela não tem nada, porque os exames não tem nada. Gente, não ter nada nos exames não significa que você não tenha doença. Né, Cissa? Exato. Você que trabalha sempre com endometriose aí. É uma área que eu trabalho bastante. 1 em cada 10 mulheres, é muito. Se a gente pegar aqui, ó, nós estamos em 40 aqui nessa live. 4 mulheres têm endometriose pela estatística. É muito elevada. Então, a gente vai... E assim, ter endometriose não é o problema. O problema é o sintoma. E a gente vai trabalhar sempre qualidade de vida. Eu falo para o paciente, endometriose não vai te dar câncer, não vai te matar. Se não te atrapalha a qualidade de vida, deixa ela aí. Fique quieta, vamos só acompanhar, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos acompanhar. Agora, endometriose não é um negócio de, nossa, vai afetar minha vida. Às vezes tem muita paciente que passa a vida inteira, não sabe, descobre de uma forma que nem esperava numa cirurgia. Então, é multifatorial, os sintomas são sempre bem divergentes, é super comum, né? Vou para a próxima. Deixa eu pegar aqui, porque eu acabei saindo da ordem e bagunçou tudo. A outra pergunta foi sobre clareamento íntimo. Ah, boa. Quer falar um pouquinho? Quer que eu fale? O que você... Super bem indicado, né? As causas de escurecimento da região íntima são hormonais. Pode ser pós-parto, pode ser por resistência insulínica. E a gente não pode esquecer que é por fricção também, porque quando a gente fica friccionando muito uma região, ela fica mais escura, né? E a gente usa muita calça justa, muita calça apertada, a gente vai fazer academia, a gente usa malha, tem o pessoal que gosta de fazer crossfit, né? E tem bastante atrito, então os atritos na região vulvar escurecem e as pacientes acabam se incomodando com isso. Ou quem usa calcinha de renda todo dia, né? A calcinha de renda ela acaba tendo um atrito maior do que o próprio algodão ou os outros tecidos sintéticos. Porque a renda roçando na pele também é um fator de escurecimento importante, quem usa todo dia. Eu sempre falo que não adianta tratar clareamento sem entender o porquê que escureceu, né? Exato. E eu acho engraçado que às vezes quando eu falo clareamento, as pessoas dão risada. Eu falo, você tá dando risada porque você não sabe do que eu tô falando. Porque o clareamento íntimo, ele não é para clarear o meinho da vulva, não é disso. Geralmente o clareamento íntimo, a paciente que precisa é aquela paciente que às vezes não escureceu só a vulva, escureceu até a raiz da coxa, que bota um biquíni e incomoda, né? Então, às vezes a região inguinal fica escurecida. E eu tenho pacientes que falaram assim, nossa, eu uso shorts na praia há um tempão por causa disso, eu não sabia que dava para clarear. Ou que tinha um tratamento que eu poderia fazer no próprio ginecologista. Então, o clareamento íntimo, não tô falando, a gente não quer deixar a vulva, né, a pepeca lá branca, não é isso. Cada um tem o seu tom de pele, a gente quer uniformizar o tom de pele para que isso não deixe a paciente com vergonha quando usar uma calcinha mais cavada, ou que não deixa a paciente com vergonha quando usar um biquíni, às vezes vai até a raiz da coxa um escurecimento. Então é pensando mesmo no conforto, na paciente se sentir bem, usando uma roupa íntima, uma lingerie diferente, um biquíni legal. A Nicole está perguntando aqui se é seguro, se precisa de muitas sessões. Depende do tom de pele, né, cara? Quer falar um pouquinho? Não, é um método bem seguro, feito no consultório. Em média, são 3 a 5 sessões, né? Com intervalo, no mínimo, de 15 dias entre elas. A gente tem que respeitar a pele, ela tem que cicatrizar, né? É um procedimento praticamente indolor, né? E a gente faz, então, em média, eu prescrevo 3 sessões. Eu costumo prescrever 3 sessões. De 30 dias. Se a paciente com 3 sessões, no intervalo a cada 30 dias, vão ser 90 dias de tratamento, ficou satisfeita com o tom, a gente para. Agora, se não deu o resultado, a gente vai até 5, né, Cícera? Sim, e dá para fazer, eu faço o tratamento conjunto, né? O do consultório, que é mais potente, com o uso em casa. Isso, então, a gente tem que usar os 2 fatores para tentar atingir resultado. Geralmente, eu acho que eu tenho um índice de resultado legal, assim.
Porque é o que eu te falei, é aquela paciente que está realmente incomodada. Então, você conseguiu uniformizar um pouco a pele, já a paciente já se sente confortável novamente. Mas não adianta clarear e a paciente continuar com resistência insulínica aumentada, usando calcinha de renda todo dia. E daí tem algumas dicas, né, que a gente sempre conversa para diminuir o escurecimento, fazer a manutenção e tudo mais. Outra pergunta, acho que agora tem bastante coisa de estética íntima, acabou ficando pro final. Nossa, Carla, acho que não vai dar tempo, agora que eu vi que só tem 5 minutos. Vamos falar rapidinho, então, da ninfoplastia. Essa é Né? contigo. Tá. A ninfoplastia é uma cirurgia para redução de pequenos lábios. Os pequenos lábios da mulher, às vezes, primeiro que não existe tamanho ideal. Ai, será que o meu é grande? Será que o meu é pequeno? Não tem isso. É o que eu falei, o autoconhecimento é a primeira coisa. Então, você conhecer e você falar, não, isso me incomoda. É o te incomodar. Não tem tamanho certo. Cada mulher é de um jeito. Então, me incomoda. Eu acho que a minha higiene não fica adequada. Ou quando eu sento, incomoda. Tenho dor, tenho desconforto. Às vezes fica machucado porque faz dobrinha. Então, incomodou, te atrapalhou, é um procedimento cirúrgico super simples. A redução, geralmente, como no consultório a gente trabalha com estética, eu já tenho a câmera que mostra na TV, a paciente consegue acompanhar. Eu falo, olha, a gente vai reduzir desse tanto, vai ficar assim, vamos usar tal método. Dá para ser feito em consultório e dá para fazer no centro cirúrgico. Tem as vantagens de cada opção. E um pós-operatório costuma ser tranquilo, tá? Então, tranquilo, é uma região super vascularizada, super sensível. Tranquilo que eu quero dizer de cicatrização até relativamente rápida. Mas tem bastante cuidado a ser tomado, tem que fazer bastante higiene local, cuidar da cicatrização. Mas, no geral, eu acho que o resultado e a satisfação da paciente, quando ela está incomodada com isso, é muito legal. A satisfação é quase que imediata. 30 dias depois está super feliz com a cirurgia. Acho que a linfoplastia é uma cirurgia super tranquila para um resultado, às vezes, muito bom, assim, de satisfação do paciente. Que a paciente se incomoda, ela se incomoda muito. Eu tenho um post na minha página aqui da doutora Carla. Quem não me segue, segue só a Cissa, pode ir lá Todo dar uma mundo seguindo a olhadinha. doutora Carla, gente. Ela traz bastante coisa legal. Tem um post de uma foto que foi quando eu fiz o curso de estética íntima, que o cara lá do curso colocou, que são fotos, acho que tem umas 100 fotos de perereca lá. Uhum. Você pode procurar a sua e se identificar. Se ela não te incomoda, ótimo, não precisa mexer nela, não. Agora, se ela faz um volume inadequado, se você está desconfortável com a simetria, ou seja, tem um muito grande, outro muito pequeno, né? Então, que você queira simetrizar também, né? Não é só reduzir, às vezes é só deixar aparelhinho, né? E hoje, então, se você não conhece a tua para poder encontrar no quadro, então se conheça. Hoje pega aquele espelhinho aquele espelhinho que fica na bolsa. A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que saber o que é a nossa vulva, o que é o pequeno lábio. Quebre esse tabu, não tem necessidade. Tem alguns tabus que hoje em dia já não tem mais o porquê, né? Gente, e o clitóris, né? Por favor, Sim. não esqueçam desse amigo tão importante. Eu falo que ele é fundamental e ele precisa ser massageado. O clitóris tem ego, tá? Você já ouviu falar de massagem no ego? Então, o clitóris tem ego, ele precisa ser massageado. Se você não massagear, ele não vai aprender a se manifestar, tá? Exatamente. O Instagram começou a nossa contagem regressiva. Primeiro, eu quero agradecer demais a Carla por esse tempo que ela dispôs aqui para conversar, para fazer o papo com as amigas. Acho que a gente vai ter que repetir, sim. Não conseguimos responder todas as perguntas, gente. Se ficou alguma dúvida muito importante, manda no meu direct, no direct da Carla. A gente tenta responder vamos na fazer medida do possível. Cita. Hã? Fazer um vídeo, cada uma faz um videozinho. Tu me manda as perguntas também. Cada um prepara um vídeo. E a gente posta esse vídeo com as perguntas que fizeram. O que tu acha da ideia? Acho ótimo. A gente finaliza, né? Pelo menos para o pessoal que que a gente não conseguiu responder todo mundo, a gente pode colocar aí um IGTV, alguma coisa que fique mais tempo. Gente, vai ficar salva por 24 horas a live, tá? Envie para sua amiga nessa setinha, avisa, conta, olha, assiste lá. Vai ficar salva 24 horas. Está na minha página, doutora Alissa.
E se der tudo certo, ela vai estar salvo, vai para o YouTube no nosso nome e vai ficar aí para sempre. O que elas falaram mesmo disso? Pode ir lá, pode indicar para amiga, para aquela pessoa que às vezes tem um tabu difícil de quebrar, que nunca falou disso abertamente. Pede para assistir, a gente quer ajudar também as mulheres que quebrar um pouquinho essa rigidez toda. Carla, eu vou me despedir, falta 15 segundos, vou deixar você se despedir. Tá bom, manda as perguntas no direct que eu vou fazer um vídeo falando de todas elas e vou postar na minha página todas as perguntas, tá? Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Gente, tchau, obrigada.